Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui hoje para dar sequência ao nosso estudo de classes de palavras, não é mesmo? Hoje nós vamos falar, como eu havia combinado naquela primeira aula de apresentação de classes gramaticais, sobre algumas classes gramaticais variáveis específicas, para que nós possamos entender qual é a relação estabelecida por palavras pertencentes a essas 4 classes gramaticais. São elas substantivos, adjetivos, artigos e numerais. E como eu havia dito também, né, o que a gente tiver de falar sobre artigos e sobre numerais, a gente já vai falar agora e não volta a falar mais porque são classes gramaticais muito simples, muito básicas. Agora, depois de nós vermos essa apresentação básica e superficial de substantivos e adjetivos, nós voltaremos a falar, né, um pouquinho mais sobre algumas informações que podem vir a ser relevantes dessas 2 classes gramaticais, substantivos e adjetivos. Combinados? Agora, eu queria fazer uma consideração em relação ao último bloco. Vocês estão lembrados que bem no finalzinho eu falei assim, a interjeição ufa aqui para mim indica alívio. Eu acho que essa palavra cansaço aí eu coloquei por engano, deve ter aparecido por engano. Mas na verdade não, eu fui conferir e as gramáticas realmente registram o cansaço como uma possível interpretação, né, sobre o uso da interjeição ufa. É engraçado porque aqui em Minas Gerais, pelo menos, a gente não tem o hábito de falar ufa como forma de demonstrar que estamos cansados. Pelo contrário, a gente fala mais o ufa para dizer que a gente está aliviado de algum cansaço, né? Quando a gente está cansado, a gente fala assim, uau, nossa, né? O ufa vem mais para demonstrar uma situação de alívio, né? Que vem de um cansaço ou que vem de alguma situação de estresse, de pressão, enfim, né? Mas, né, dadas as possibilidades de interpretação aí para as interjeições, que vão sempre depender do contexto, né? Que nós faremos a nossa avaliação de sentido, não é mesmo? Bom, dito isso, nós vamos então agora falar sobre a relação de determinantes e determinados de algumas classes gramaticais, começando pelos substantivos, tá? Vocês vão ver que esse slide eu fiz especialmente de preto, né, para homenagear o meu time galo. Fiz também de vermelho para homenagear, né, os torcedores do Inter e fiz de azul também para homenagear os torcedores do Grêmio. Tá vendo? Eu pensei em tudo. Nós vamos estudar, mas vamos pensar nos nossos times do coração também, não é mesmo? Bom, brincadeiras à parte, vamos para a telinha, meus queridos, vamos estudar gramática. Bom, como todo mundo sabe, porque é a classe gramatical mais básica que existe, os substantivos dão nome a seres, estados, sentimentos, ações, fenômenos, enfim. O substantivo é aquela classe gramatical que serve para dar nome a tudo que existe e a tudo que não existe também, né? Então, na maioria das vezes, quando eu quero identificar uma palavra como um substantivo, eu tento colocar um artigo antes. Porque na grandíssima maioria das vezes, os substantivos admitirão a presença de um artigo. Não é que eles vão vir sempre com a presença de um artigo, mas na maioria das vezes eles admitirão a possibilidade de se colocar um artigo ali. Então eu penso, a luz, o céu, o sol, a mesa, o aluno, o time, não é mesmo? Então tudo aquilo que pode receber um artigo é um substantivo. Essa é uma estratégia para se identificar um substantivo. É claro que não existe uma estratégia 100% segura ou algo mais inovador em relação àquilo que a gente aprende de forma bem básica na escolinha primária, não é mesmo? Mas enfim, é importante que a pessoa muito mais saiba identificar a função sintática que um substantivo exerce na oração do que saber a classificação desse substantivo ou a identificação desse substantivo. Né? Com o tempo, quando a pessoa vai estudar gramática da língua portuguesa, ela quase que percebe a presença de um substantivo instintivamente, porque ela acaba conhecendo também a relação das outras classes gramaticais em relação ao substantivo. Então, acaba sendo algo instintivo, algo natural do falante da língua portuguesa, né? A identificação de uma palavra como substantivo, que é essa classe gramatical que serve para dar nome a tudo que existe e a tudo que não existe também.
substantivo dá nomes a seres, estados, ações, sentimentos, fenômenos, enfim, é essa a função do substantivo, dar nome. Beleza, pessoal? Dentro das orações, vocês vão ver aí que eu coloquei que os substantivos fazem papel de determinados. Eu ainda não vou explicar essa informação que eu coloquei aqui escrita de azul. Por quê? Porque ela vai ser melhor entendida depois que eu falar sobre essas 4 classes gramaticais básicas, tá? Então, a gente vai guardar essa informação aqui e adiante eu volto a falar sobre ela. Beleza? Agora a gente vai falar sobre os adjetivos. Atribuem estado, característica ou qualidade ao termo com o qual concordam em gênero e número, tá? Adjetivos também são classes gramaticais muito simples que nós aprendemos quando somos muito novinhos ainda na escola, não é mesmo? Eu me lembro direitinho, quando eu era pequena, a professora dizia assim, o adjetivo da qualidade. Mas na minha cabeça, a qualidade era só coisa boa. Aí eu ficava pensando assim, gente, será que feio não é adjetivo? Porque feio não é qualidade? Gente, eu me lembro direitinho de pensar isso na escola. Porque a palavra qualidade, quando a gente é bem imaturo, diz respeito só à possibilidade de ser algo bom, não é mesmo? Mas qualificar alguma coisa pode ter tanto sentido de qualificar quanto de desqualificar, tá? Então a palavra qualidade vem realmente da ideia de característica, ou seja, o adjetivo serve para atribuir uma característica, uma ideia de qualidade, uma ideia de estado a um outro termo, que é um substantivo ou uma palavra que pertence a uma outra classe gramatical, como um pronome, por exemplo, tá? Agora, o adjetivo é uma classe gramatical variável que tem que concordar com o termo a que se refere, não é mesmo? Então, o adjetivo, quando se refere a algum termo, qualificando-o, né, caracterizando, ele concorda com esse termo em relação ao gênero e ao número. Isso é uma informação muito básica, né? Uma informação quase que óbvia. Mas mesmo sendo uma informação muito básica, muitas pessoas têm dificuldades com algumas construções que são um pouco polêmicas, né? Por exemplo, se eu disser menino bonito, ou menina bonita, ou meninos bonitos, ou meninas bonitas, todo mundo vai perceber que há aí uma concordância óbvia, não é mesmo? A gente vai perceber que o adjetivo bonito concorda com o substantivo menino em relação ao gênero e ao número. E quando esse substantivo menino for flexionado para o feminino ou para o plural, o adjetivo vai, né, concordar com esse substantivo de acordo com a maneira como ele se comportou. Agora, muita gente, por exemplo, em redes sociais, muitas pessoas falam assim: ô fulano, parabéns atrasado, você fez aniversário ontem, eu esqueci de parabenizá-lo, não é mesmo? Aí é que vem o problema. Parabéns é um substantivo, e é um substantivo plural, porque até existe parabéns no singular, mas a palavra parabéns já não é usada há muito tempo, embora ela ainda seja registrada pelo Volpe. Nós fazemos uso da palavra parabéns no plural, obviamente, com uma frequência muito maior em relação ao parabéns, não é mesmo? O fato é que se você usa parabéns no plural, que é um substantivo, tudo que se refere a parabéns deve estar também no plural. Assim como eu digo meus parabéns, com esse meus, que é um pronome no plural para concordar com parabéns, se eu disser para o fulano parabéns atrasados, eu tenho que fazer com que esse atrasados, que é um adjetivo, fique também no masculino no plural para concordar com parabéns, que está no plural. Então, quando a pessoa diz parabéns atrasado, é a mesma coisa dela estar dizendo meninos bonito. É a mesma coisa. Por quê? Porque ela usou um substantivo no plural e um adjetivo no singular. E essas construções, elas são polêmicas porque quando você diz para alguém que o certo é parabéns atrasados, ela acha estranho e diz, mas por que parabéns atrasados? Fica muito feio. Não é que fica feio, é porque você tem o hábito de usar da maneira que vai de encontro àquilo que é prescrito pela norma culta. Então, quando a gente usa alguma construção corriqueiramente de forma que desrespeita a norma culta, quando a gente se depara com a construção que respeita a norma culta, a gente sente estranhamento. Por isso que a gente tem que estudar gramática para concursos, não é? Porque senão a gente não precisaria estudar tantas regrinhas para poder fazer uma questão de prova, não é mesmo? Um outro caso que tem a ver com flexão de adjetivo é o caso da palavra obrigado, né? Por que o homem fala obrigado e a mulher fala obrigada?
Porque obrigada é um adjetivo. E se obrigada é um adjetivo, significa que o termo deverá concordar com o termo a que se refere. Então, para aquele que se entende como homem, ele tem que dizer o quê? Obrigado, no masculino singular. Para aquela que se entende como mulher, vai dizer o quê? Obrigada, no feminino singular. Agora, se eu disser que vários homens disseram, eu vou dizer que vários homens disseram obrigados. Não são vários homens? Então, masculino e plural. Várias mulheres disseram obrigadas. Não são várias mulheres? Então, obrigadas no feminino plural. Muitas pessoas também acham estranho quando eu digo que existe obrigadas e obrigados. Por quê? Porque não tem o hábito de usar. E aí, por não terem o hábito de usar, elas acabam achando que aquilo ali é uma construção equivocada e não é. E cai em questão de concordância nominal. Por isso que tem que pensar nas classes gramaticais, até mesmo naquelas mais simples, como substantivos e adjetivos, com muita atenção. Tá bom? Agora, aproveitando a oportunidade, a palavra obrigado vem da ideia de eu me sinto obrigada em relação a você. Tá bom? Então, quando eu falo assim, ô querido, obrigada a você. Cuidado, porque se você me fez um favor, aí eu digo pra você, obrigada a você, tudo bem, porque aí eu tô me dizendo, você me fez um favor. Então agora eu me sinto obrigada em relação a você. Obrigada a você. Eu me sinto obrigada, agora que você me fez o favor, em relação a você. Então tem que ter essa preposição. Porque se eu disser obrigada a você, pobre de você, você me fez um favor e continua obrigada em relação a mim, obrigada a você, não faz o menor sentido, não é mesmo? Agora virou escravidão? Como é que é? Não pode, então tem que ser obrigada a você, beleza? Muitos me perguntam assim, Cris, eu posso dizer obrigada a eu? Olhem, nós não temos o hábito na língua portuguesa de fazer construções de adjetivo mais pronome. Ninguém fala feliz eu, alegre eu, animada eu. Então, por que a gente vai dizer obrigada eu? Não faz muito sentido, né, meus queridos? Então, o obrigada eu sem vírgula não é uma construção muito indicada, tá? Então, o ideal é que se evite. Por quê? Porque é uma construção que não é comum na nossa língua. Há quem defenda a possibilidade de se usar obrigada, vírgula eu. Por quê? Porque aí nós poderíamos entender que a vírgula apareceu ali para marcar a omissão de um verbo, que no caso poderia ser o fico, por exemplo. Obrigada, fico eu. Se a gente colocar obrigada, vírgula eu, né, entendendo a possibilidade dessa vírgula estar representando a omissão do verbo fico, até que dá para passar, tá? Há justificativas gramaticais plausíveis para isso. Mas, na minha opinião, né, se a pessoa precisar usar a construção, o melhor é que diga obrigada a você mesmo. Ou então, na oralidade, numa situação informal, você fala assim, valeu, já é, não é mesmo? O importante é a gente saber, né, o que pode, o que não pode e o que não é recomendável. Então, em resumo, eu digo obrigada a você, perfeito. Eu me sinto obrigada em relação a você. Obrigada você, de forma alguma, porque não faz sentido você ter me feito um favor e continuar obrigada em relação a mim. Obrigada eu, sem vírgula, não é uma construção típica da nossa língua, porque ninguém fala alegre eu, feliz eu. Obrigada, vírgula, eu, dá para passar, porque a gente imagina que essa vírgula aí está representando a omissão do verbo fico. Beleza, querido? Bom, mas o importante para esse momento é que vocês entendam realmente esse comportamento do adjetivo obrigado, que tem que concordar com o termo a que se refere em relação ao gênero e ao número. Fechou? Dentro da oração, os adjetivos fazem o papel de determinantes, que é aquela informação que eu disse que eu escreveria em azul, mas que seria explicada posteriormente. Então, por enquanto, a gente deixa ela quietinha aqui. Combinado? Então, tá. Agora eu vou passar para o próximo slide, mas antes disso eu preciso molhar a minha goelinha. O ar tá muito seco aqui em Belo Horizonte hoje. Então, meus queridos, vamos falar sobre os numerais. Os numerais servem para quantificar, né? Ou para enumerar. Os numerais cardinais fazem essa função,
né? 1, 2, 3, eu quantifiquei o número de dedos. Eu já falei isso 1, 2, 3 vezes, eu enumerei a quantidade de vezes que eu falei, não é mesmo? Eu posso chegar numa corrida em primeiro, em segundo, em terceiro. Eu posso usar os numerais para indicar ordem, não é mesmo? Quando a gente usa os numerais para indicar ordem, nós dizemos que eles são ordinais. Agora, eu já tentei fazer isso o dobro de vezes que você, ou triplo, ou quádruplo. Quando a gente usa dobro, triplo e quádruplo, nós fazemos uso de numerais multiplicativos, assim como nós também podemos usar os numerais fracionários, né, que são aqueles que nós aprendemos na matemática, meio, terço, quarto, quinto, não é verdade? Então é para isso que os numerais servem, para quantificar, enumerar, ordenar, multiplicar e fracionar palavras ou ideias. Os numerais dentro das orações podem acompanhar ou substituir substantivos, tá? Então, quando eu digo assim, eu tenho 2 irmãs, esse 2 aí quantificou a palavra irmãs, não é verdade? Então, nesse caso, nós dizemos que o numeral fez uma função muito parecida com a do adjetivo, que é de acompanhar um substantivo. Então, se eu disser numa frase que eu tenho 2 irmãs e nas outras frases ou na outra frase eu disser que as 2 são lindas, esse as 2 aí já não serviria mais para determinar o substantivo meninas, aliás, irmãs, né? E sim para substituir, né? Essa informação que foi dada na oração anterior. Então, entendam mais uma vez. Eu tenho 2 irmãs. As 2 são lindas. Eu tenho 2 irmãs. 2 determina o substantivo irmãs. As 2 são lindas. As 2 substituem o quê? O substantivo irmãs. Então, significa que ora o numeral pode acompanhar um substantivo e ora o numeral poderá substituí-lo. Beleza? O que é importante a gente saber também em relação ao numeral? Primeiro que por ser uma classe gramatical variável, o numeral deverá concordar com o termo que se refere sempre que possível. Mas por que sempre que possível, Cris? Porque o adjetivo, de modo geral, vai concordar com o termo que se refere, não é mesmo? Em relação ao gênero e em relação ao número. O numeral também vai fazer isso. Mas o fato é que aqui nós estamos diante de uma situação, de uma classe gramatical, que nem sempre apresenta numerais variáveis. Vejam só, eu digo um menino, uma menina, masculino e feminino, variou. 2 meninos e 2 meninas, masculino, feminino, variou, não é mesmo? Agora vejam, 3 meninos e 3 meninas, não variou, porque 3 não varia. 100 meninos e 100 meninas, não variou, porque 100 é invariável. 200 meninos e 200 meninas, agora variou, porque a partir do 200 nós passamos a ter numerais variáveis novamente. Então, o numeral ora apresenta palavras variáveis e ora apresenta palavras invariáveis. Por isso que nós dizemos que os numerais podem determinar os substantivos e quando eles fizerem isso, concordarão com o termo a que se referem sempre que possível. Isso é, se nós estivermos lidando com um numeral que apresenta a possibilidade de ser variável. Tá bom? Agora, o que nós podemos falar sobre os numerais? Primeiro que eles fazem papel de determinantes, assim como os adjetivos, mas é uma informação que, como eu falei, nós trabalharemos posteriormente. E o que mais nós podemos falar sobre essa classe gramatical? Nós podemos falar sobre aplicabilidade, né? Como que o numeral funciona numa oração, como que ele poderia cair numa questão de concordância nominal, por exemplo. Então, vamos para a telinha para eu poder mostrar isso. Aqui eu coloquei, tá? Aquele conceito que eu explanei para vocês oralmente. Quantificam, enumeram, que são os cardinais, ordenam, que são os ordinais, fracionam, que são os fracionários, e multiplicam, que são os multiplicativos. Concordam com o termo a que se referem, sempre que possível, dentro da oração são determinantes. Ah, só uma informação aqui extra, é que se vocês quiserem ver em algum livro a lista de numerais ordinais, numerais cardinais, fracionários, é interessante, mas só para passar o olho mesmo, porque isso não costuma cair em provas de concurso, tá bom? Então, voltando aqui para a telinha, vamos falar sobre a aplicabilidade dessas palavras. Vejam só,
Grama. Grama é uma palavra, é um substantivo que pode pertencer a 2 gêneros diferentes. A cada gênero possível que a palavra grama apresente, haverá uma significação também diferente. Então, tentando ser um pouco mais clara. Quando grama é masculino, vai significar uma coisa. Quando grama é feminino, vai significar outra. A grama no feminino é o mato, a relva. O grama no masculino é a unidade de medida, tá? Quando você vai ao supermercado pedir 200 gramas, omiti aí o artigo para vocês não perceberem. Quando você vai ao supermercado pedir 200 gramas, você tem que pensar o quê? Que nesse contexto, gramas foi usado como unidade de medida. Como unidade de medida, grama é uma palavra masculina. Se grama é uma palavra masculina nesse contexto, tudo que estiver se referindo ao substantivo grama também ficará no masculino, inclusive o numeral. Por isso que não se deve dizer 200 gramas, tá? Dá vontade, porque grama tem muito A, aí a gente coloca logo um A nesse 200 achando que a gente deve proceder à concordância dessa forma. E não, porque grama aí não foi usado como mato, foi usado como unidade de medida. Como unidade de medida, a palavra é masculina. Se ela está no plural, o numeral que se refere ao substantivo deverá ficar no masculino plural. Por isso que para preencher... Opa, peraí que eu apertei o botãozinho errado. Para preencher essa lacuna aí, nós deveríamos dizer... Deixa eu usar o preto agora. 200 gramas no masculino e no plural, para concordar com a palavra grama, que aqui foi usada como unidade de medida. Não é mesmo? Gente, pelo mesmo motivo, vocês não vão dizer 1 grama também não, tá? Eu já vi muito apresentador de programas que falam sobre receitas dizendo, coloque 1 grama, o Jesus tem poder. Dá até vontade, porque como eu falei, grama tem muito A. Mas não se pode cometer um erro de concordância nominal nesse caso. Eu devo dizer 1 grama, porque grama aí é masculino. Combinado? Então, tá bom. Agora, pessoal, eu vou falar sobre um outro emprego de um outro numeral, que agora é o fracionário, tá? Vocês vão ver aí na telinha que eu coloquei. Eu estou meio cansado ou eu estou meia cansada? Então, bora lá. É o seguinte. Meio pode ser advérbio e pode ser numeral, tá? Então, vamos lá. Quando o meio for numeral, pelo fato de o numeral ser uma classe gramatical variável, meio, quando for numeral, deverá concordar com o termo a que se refere. Não é mesmo? Quando eu identificar meio como advérbio, eu vou entender que o advérbio é uma classe gramatical invariável. Então, quando o meio for um advérbio, ele não poderá sofrer variação. Quando eu digo que um nome da língua portuguesa não sofre variação, significa que ele fica no masculino e no singular. Então, ele está ali invariável. Por isso que eu já vi, acho que foi Said Ali, se não me engano, um gramático antigo, que dizia, acho que foi ele mesmo, ou foi Napoleão Mendes Almeida. Ah, foi um desses dois. São gramáticos muito antigos. Eles falam que os advérbios são machos solitários. Eles brincam assim, porque eles só ficam no masculino e no singular. Então, os advérbios, por serem palavras invariáveis, ficarão no masculino e singular. Então, se meio for identificado como um advérbio, ele não sofrerá variação, tá? Quando é que meio será numeral? Quando ele for um numeral fracionário que estiver indicando metade de alguma coisa. Vamos ver essa frase mais uma vez? Eu estou pananã cansada. Quando eu digo que eu estou cansada, e aí eu preciso usar, né, a palavra meio ou meia, eu vou entender que não é a metade de mim que está cansada e a outra não está. O que eu quero dizer é que assim como eu poderia estar muito cansada, assim como eu poderia estar pouco cansada, eu também poderia estar meio cansada. Isso diz respeito à intensidade expressa pelo adjetivo cansada, não é mesmo? Eu estou muito, eu estou pouco, eu estou
meio cansada, eu estou mais ou menos cansada. Quando a palavra meio estiver se referindo a um adjetivo como cansada, expressando circunstância de intensidade, ideia de intensidade, ficará invariável por ser advérbio. Beleza? Mesmo porque ninguém fala que está muita cansada, nem que está pouca cansada, por que vai dizer que está meia cansada, não é mesmo? Tanto muito quanto pouco quanto meio nessas situações são advérbios e por serem advérbios deverão ficar no masculino e no singular. Tá bom? Então, voltando aqui para a telinha, eu estou meio cansada no masculino e no singular, porque meio aqui é um advérbio. E o advérbio, por ser uma palavra invariável, não deverá concordar com o adjetivo a que se refere, que no caso aqui é a palavra cansada. Agora, vamos fazer uma outra construção? É meio dia e Paranã. Se eu disser que é meio-dia e Paranã, percebam que agora sim a palavra meio foi utilizada para quê? Para indicar metade de alguma coisa. Então, meio aqui não ficou no masculino e no singular por ser uma palavra invariável. Meio ficou aqui no masculino e singular porque indicador de metade foi utilizado como numeral e, por ser numeral, o termo teve que concordar com o substantivo a que se refere. Como o dia aqui está no masculino e no singular, meio ficou no masculino e singular para proceder à concordância. A mesma coisa se eu for fazer a análise da segunda parte da frase. É meio-dia e meia o quê? Hora, não é mesmo? A gente faz a concordância com a ideia da palavra hora, que fica aqui subentendida. Se hora é um substantivo feminino singular, então eu deveria empregar a palavra meia também no feminino singular para concordar com a palavra hora. Então, por isso que eu devo dizer que é meio-dia e meia, fazendo uso do numeral meio, que indica metade do dia, e o uso do numeral meia, que indica metade da hora. Um concorda no masculino singular com a palavra dia e o outro concorda no feminino no singular com a palavra hora. Entendido? Agora, meus queridos, eu brinco aqui com meus alunos de Minas que nós só precisamos usar essa regra aqui para situações formais, porque para situações informais no dia a dia, nós dizemos assim: nossa senhora, tô meio cansado hoje, tô meio cansada. A gente não fala nem meio nem meia, a gente fala que tá meio, porque é mineiro como palavra, não é mesmo? A mesma coisa quando você vai usar o numeral. Ah, é meio-dia e meio. Aqui em Minas a gente não pronuncia essas vogais que aparecem no final. Eu até choro de rir. Meio-dia e meia. Nós dizemos meio-dia e meio. Já ouviram, né? Piada de mineiro. É que nem o caso dos 200 gramas. Ninguém aqui fala errado 200 gramas. Porque a gente não pronuncia essa vogal. A gente fala assim, me dá 200 gramas. A gente não fala nem o nem a. Mas, para a norma culta, nós devemos conhecer todas essas regras. Ainda mais se a pessoa estiver sendo aí uma pessoa candidata a um cargo público, ou se ela precisar usar a norma culta no dia a dia, ela precisa ter todos esses cuidados, porque se a gente for levar em consideração o nosso sotaque, uma letrinha aí não vale nada. Queridos, é o seguinte, lembrei aqui das interjeições, né, do ba e do tchê que vocês usam. Até hoje eu tenho dificuldade de perceber exatamente em qual contexto que vocês usam. Se vocês quiserem me contar, gravar um vídeo, me marcar lá no Insta, eu vou ficar muito satisfeita. Inclusive tem uma aluna muito fofa que interagiu comigo esses dias no Instagram, fiquei muito feliz. Eu me esqueci do nome dela, mas eu vou olhar e na próxima aula ou no próximo bloco eu vou mandar um beijo. Quem quiser interagir comigo, o meu Instagram é @crisorzil. Beleza? Queridos, então é isso. Voltando aqui para a matéria, né? Voltando a falar aqui sobre os numerais, eu queria falar também sobre esse caso aí do uso de milhares, né? Esse termo aí, milhares, é usado por muitas pessoas de maneira inadequada no que diz respeito à concordância, tá? Eu vou deixar para falar isso no próximo bloquinho, porque esse aqui já tá com o tempo esgotado.
E aí, quando eu estiver falando, eu tava falando e não mostrei para vocês a imagem, desculpem-me. Aqui, ó, vou falar sobre esse milhares aqui, mas como nosso tempo deste bloquinho já tá bem curto, eu vou deixar para o próximo. Beleza? Ó, beijinhos e até logo!